Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Fluminense. Placar de 2-0 em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O time que foi a campo e responsável por quebrar um tabu de 17 anos sem vitória contra o Fluminense dentro do Maracanã foi o seguinte: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Djalma e Cauã Prates, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo ainda o William, Eduardo, Marquinhos, Gabigol e Jonathan Jesus. Olha, partida muito boa e partida que você vê um time que, digamos, não tem problema em jogar sem a bola, né? Uma das coisas que eu estava observando nessas minhas entradas aí no Twitter, né, nas redes sociais, é que você olhava o torcedor do Fluminense assim, o time tá muito bem, o time isso, o time aquilo. Teve até chance desperdiçada, né? O Soteldo mandou uma bola para fora, o Cano chutou uma bola lá totalmente sem sentido nenhum, aquele chute que o Cano deu e tal. Mas assim, você viu o torcedor do Fluminense muito assim, tipo, pô, tá com posse, tá bem no jogo e tal, mas meio que parece que ou não entenderam, ou estavam valorizando muito uma posse ineficiente, né, que não levaria o Fluminense a lugar nenhum, a nada dentro do jogo, e em determinados momentos, algo que ficava muito naquele giro, sem, né, dor de cabeça para nós, no caso. É claro, a chance do sorteio dela é muito perigosa. A possibilidade, não a execução, né? Que a execução daquela finalização do Cano foi muito ruim. Mas a possibilidade do Cano sair do jeito que saiu para finalizar é um perigo, mas aí quando vem a execução, a coisa não é daquela forma também, né? Ele meio que isola a bola. Então, assim, dá um chute meio a esmo, né? E o Cruzeiro ali, no espaço, sei lá, de 6, 7 minutos, faz 2 gols, né? Se aproveitando, claro, situações, por exemplo, o segundo gol sai num erro de passe no início da jogada e tudo mais, uma bola muito bem antecipada pelo Fagner, muito bem ganha pelo Fagner, claro, obviamente tem seus méritos, e aqui eu tô para exaltar os méritos, e por falar em exaltar os méritos, estão falando, o Fabrício Bruno subiu sozinho, o Fabrício Bruno não sei o que, um zagueiro desse tamanho não pode ficar sozinho. De fato, um zagueiro daquele tamanho não pode ficar sozinho, né? Eu tenho que concordar com o torcedor do Fluminense, eu tenho que concordar com o comentarista, eu tenho que concordar com quem faz a análise e tudo mais. O zagueiro daquele tamanho não pode ficar sozinho. E nós, no ano passado, sofremos isso com o Fabrício Bruno, no jogo contra o Flamengo, que ele tá com o Verón na marcação, ele ganha, sobe sozinho, faz o gol do Flamengo, o Flamengo ganha aquele jogo lá no Maracanã. Foi o jogo que o Matheus Pereira fez o gol e tal. Mas assim, voltando para nossa realidade de 2025, o zagueiro só sobe sozinho e só sobe aquela altura que ele subiu, tranquilo do jeito que ele subiu, para cabecear do jeito que ele cabeceou, para dar a direção que ele deu, por causa de uma movimentação que ele faz, que é muito mérito dele. Ele não entra no meio da disputa. Ele não vai lá disputar com o Thiago Silva, com o Freitas, ele não vai disputar com os caras grandão, com os grandões, né? Até português até faio. Ele não vai disputar com os grandões do Fluminense. Não, ele vai buscar uma forma de se deslocar e aproveitar a estatura dele, né? Nisso que ele faz esse deslocamento, ele cai ali, provavelmente a marcação por zona do Fluminense, foi uma das coisas que eu vi, né, se eu não me engano é no Jornada, acho que é o Gabriel Amaral que é o narrador, né? Ele faz esse comentário da questão, ou algum dos comentaristas, mas eu lembro de ter ouvido a voz dele falando isso, da questão da marcação por zona na área. Nessa marcação ele encontra o Samuel Xavier, que é onde ele vai levar vantagem, é muito maior que o Samuel Xavier e tal.
E assim, além da questão da separação, né? O quão distante o Samuel Xavier estava. E dentro da área, no escanteio e tal, não precisa ser uma distância muito grande para o cara levar uma vantagem, além da questão do tamanho, né? Não precisa ser uma separação muito grande para o cara levar uma vantagem. E ele aproveitou essa vantagem, cabeçada de manual, para baixo, do jeito que tem que ser, com força, e ela entra num lugar onde se o Fábio poderia pular, o Fábio poderia fazer o que ele quisesse, ele não chegaria. Ele não chegaria. E assim, muito respeito ao Fábio, tem história enorme aqui no Cruzeiro, né? Mas ele podia fazer o que quisesse naquele lance do gol. Ele não chegaria. Porque assim, o lance, aquele gol talvez não sairia se sai o gol no chute do Matheus Pereira. Então o Matheus Pereira chuta e o Fábio faz uma baita defesa, né? Mostrando o potencial que o Fábio tem aí, né? Que vem melhorando para a idade que tem, né? Talvez você não pensaria hoje num goleiro de 44 anos, quase 45, jogando ainda, né? Então, sim, e no nível que vem jogando. E o Cruzeiro espera um pouquinho, passa um tempinho, rapidinho tem outra chance. E essa chance ela é convertida. E é aquilo que eu sempre, que eu falava muito em outros momentos. Pode pegar lá os episódios do ano passado, na versão em áudio, que tá lá, tá tudo lá, não apago nada, nunca apaguei e tal. Era ser letal, aproveitar, ou seja, facilitar o caminho. Eu falei isso aqui também, se eu não me engano, não sei se foi contra o Palmeiras ou contra o Grêmio, mas eu volto e meia, eu sempre uso isso, quase todo episódio é uma repetição. Eu poderia fazer um recorte e botar. Aqui no caso você notaria diferença por causa da camisa que eu estaria usando. Mas no áudio eu poderia fazer um recorte e colocar lá que é a mesma coisa. É a forma de você facilitar um jogo, né? Claro, ajuda o fato, por exemplo, do Soteldo ter perdido aquela oportunidade, o Cano ter isolado uma, né? Então assim, mas tem a chance, faz o gol. Tem a chance, balança a rede do adversário. Porque você gera no adversário um certo desequilíbrio e até mesmo um certo descontrole ali. Perde um pouco a situação do jogo. Vem uma bola, o Fagner posiciona, antecipa, ganha e já inicia a jogada, né? Bate o lateral esquerdo ficou para trás, que era ele que receberia essa bola. O lateral esquerdo do Fluminense, né? Acho que até tentou fazer uma dobra, né? Se não me engano, o René estava em campo também. Mas o Fagner faz essa ruptura, carregando a bola, aciona o Pereira, e o Pereira, igual eu li uma pessoa que faz até análise, eu peço até perdão que eu não peguei o perfil, o arroba e tal, mas ele faz umas análises muito boas também. O Pereira esconde a intenção do que ele vai fazer. A todo momento ali você acha talvez que o Pereira vai chutar. Tanto é que o Thiago Silva achou, o Fábio achou, a zaga do Fluminense inteira achou. O único que não achou era quem precisava não achar realmente, que era o Caio Jorge. O Caio Jorge sabia o que o Pereira ia fazer e ele faz um movimento de encurtar, né? Em vez dele ir lá no fundo esperar a bola cruzar toda a área, não. Ele faz o movimento de encurtar esse caminho e empurra a bola para fazer o segundo gol. E observa, é que o lance no Instagram é meio recortado, né? Que o vídeo do Instagram é vertical, né? Mas pega o vídeo em horizontal aí, YouTube, Twitter e tal. Observa o Caio Jorge. O Caio Jorge. Ele muda a direção dele sem fazer nenhum movimento brusco. O Freitas vai acompanhar o Caio Jorge até o final. Até onde o Caio Jorge não está mais. O Freitas vai até o final. O Caio Jorge já mudou de direção. O Caio Jorge só ajeita a passada para mudar a direção e muda. Ele não faz aquela coisa tipo assim, desacelerar e fazer uma mudança brusca. Não. Ele só vira o corpo e muda a direção. Ajeita a passada e muda de direção, porque ele sabia que aquele passe ia vir. E aí depois o Cruzeiro tem que suportar a pressão. Fez 2-0 e tal. E aí vem suportar a pressão. Segundo tempo o Fluminense tenta fazer alguma coisa, que sai vaiado. Era despedida do Arias.
tem todos esses componentes. Era um time que fazia o seu primeiro jogo na volta, né, da Copa do Mundo. Um time que fez uma campanha boa, excelente na Copa do Mundo. Chegou na semifinal, pô. Caiu pro Chelsea porque, assim, adotou estratégia talvez que não encaixou pro jogo que necessitaria ali para levar o Fluminense à final. Mas é aquela história. Tomou a vaia, entendeu que precisava mudar e tentou empurrar o Cruzeiro lá para trás e tentou dificultar muito a vida do Cruzeiro. E sim, deu uma pressão, bola na trave, foram 3 bolas na trave, sendo duas dessas, assim, travessão, né? Uma do Thiago Silva, eu não sei se a outra foi do Thiago Silva ou do Freitas, ou de cabeça. Mas a primeira eu acho que até assim, se vai na direção do gol mesmo com o desvio, o Cássio estava nela. A segunda não tinha solução, o Cássio ficou estático. E a terceira, a do Freitas, essa eu tenho certeza que foi do Freitas, um chute fora da área. A bola bate na trave ali e sai, finalzinho do jogo, né? 3 bolas na trave, defesa do Cássio, o Fagner salvando. Olha, fica muito claro que o Cruzeiro tem algumas deficiências e precisa consertar elas. Mas fica muito claro, e eu não vou ficar, talvez assim, depois, num próximo vídeo, ou até mais para frente nesse aqui mesmo, eu falo disso, mas eu vou ficar aqui apontando que o Cruzeiro tem que melhorar, tem que contratar e tal. Na versão em áudio, no pré-jogo contra o Juventude, lá eu devo falar alguma coisa, que eu deixo essas coisas mais para falar em pré. Porque no pós, gente, eu não vou fazer igual o André Plihal, da ESPN, eu vou ficar cortando o barato do torcedor, não. Sabe? Ainda mais o torcedor do Cruzeiro, que eu tenho plena consciência do que passou de 2019 até aqui, eu não vou ficar cortando seu barato hoje. Ontem, após o jogo, na quinta, né? Não sei muito bem quando que esse vídeo vai ao ar. Na quinta-feira, depois que o jogo acabou, se você que tá assistindo aí pegou cautela e jogou pro alto, tamo juntasso, irmão. É ficar empolgado mesmo. Tem pelo menos uns 3 anos aí que a gente não vê o Cruzeiro jogar bola, né? Teve momentos curtos ali que você olhava e falava, nossa, agora vai. Aí o time, nossa, agora vai. Nossa, agora vai. Mas tem as situações, por exemplo, eu acho que o Marquinhos não entrou tão mal, dá para fazer uma avaliação. Jonathan Jesus e Gabigol eu não consigo avaliar, não é nem por e tal, não vai avaliar o Gabigol. Não, é por causa do tempo que eles entrou em campo mesmo, gente. Faltando ali 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, aí depois teve mais 7, beleza, 9 minutos, mas 9 minutos os caras entrou muito mais com papel tático para cumprir do que para tentar fazer algo ofensivamente e tudo mais, né? Então, assim, me desculpa, Jonathan Jesus e o Gabigol, não vou fazer uma análise tão grande, tão vasta assim em comentários. Acho que o Marquinhos e o Eduardo entraram para cumprir isso, né? Para não deixar o ritmo do time baixar tanto, né? E assim, o William precisa. Bom, pessoal, voltando aqui para terminar o episódio, é óbvio, né? Ficou nítido aí a mudança de iluminação, de talvez ângulo, um pouco talvez até do cenário, mas é porque a bateria do telefone que eu uso para gravar aí acabou, né? Aí eu achei que dava, não dava, acabou a bateria e eu tive que voltar bem mais tarde aí no dia para terminar essa gravação. Eu tava falando do William. O William precisa voltar para a terra, né? Voltar de onde é que ele foi. Eu não sei o que aconteceu com o futebol do William, mas precisa voltar. Porque o Cauã tem 16 anos e teve uma participação muito sólida dentro do jogo. Sai o Cauã, entra o William e junto o desespero. Porque o William perdeu quase tudo. E assim, teve um lance que foi tentar em vez de sair, tentar dar um passe, não sei o que, tentou, sei lá, dar um chute de esquerda. Se pode chamar aqui de chute. Não ajudou, né? Então não vai ajudar? Não atrapalha não. Sabe?
Não atrapalha. Não vai conseguir ajudar? Não atrapalha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não atrapalha. Né? E, estou citando aqui, eu citei o Cauã, né, que fez uma partida excepcional, 16 anos, uma personalidade enorme, jogando muito, tendo muita consciência do que tinha que fazer. Eu não posso deixar de citar dois atletas, Wanderson e Christian. O Wanderson eu critiquei quando chegou e tudo mais, mas faz uma parte tática muito importante. Começou muito bem o jogo, depois deu uma caída, mas assim, eu não vou debater isso aqui, é só para pontuar mesmo, que é talvez uma caída natural de um jogador que faz o que ele está fazendo. Está correndo muito, se doando muito, ajudando muito, buscando dobrar a marcação junto com o lateral. Então é natural essa queda de desempenho dele na partida. E o Christian também faz muito bem esse papel do outro lado, né? O Wanderson faz pelo lado esquerdo, o Christian pelo lado direito. Faz muito bem esse papel de carregar o piano, de fazer o trabalho sujo, de disputar, de brigar, de querer, de chegar, de incomodar o adversário, de gerar dificuldade para o adversário, de gerar problema para o adversário, de gerar cansaço para o adversário. É o que eu falo, de gerar frustração para o adversário, porque incomoda, encosta, vai disputar a bola, vai brigar o espaço com o adversário, né? Vai incomodar, vai gerar dificuldade. Então é muito importante você ter esse tipo de atleta, né? É muito bom ver o Cruzeiro, claro que tem seus destaques individuais, e nessa partida teve o Matheus, teve o Caio Jorge, teve o Djalma, mas teve o Fabrício Bruno com seu gol aí de cabeça, né? Teve o Cássio com a defesa, teve o Fagner, né? Mas assim, é muito bom ver a questão do conjunto e como esse conjunto está funcionando, né? Então é aproveitar isso, gente. É desfrutar desse momento. É isso que eu tanto falo. Desfrutem desse momento, beleza? Desfruta muito desse momento, que é um momento muito bom. Porque no dia 17 de julho, eu vi esse post em alguns lugares, eu via de forma escrita, eu via com imagem, eu fui atrás, fiz esses prints que eu vou colocar na tela. E isso aqui é uma lembrança. No dia 17 de julho de 2021, o Cruzeiro estava tomando 3-0 num jogo que foi marcado pela questão daqueles campeonatos, né? 20 e 21 marcados pela questão da pandemia, ou seja, jogo sem público e tudo mais, ou ali de agosto em diante, né? Com público reduzido. Um jogo onde um Mineirão sem público, vazio, e um Cruzeiro totalmente perdido em campo. Em 17 de julho de 2021, o Cruzeiro estava tomando 3-0 do Avaí, dentro de casa, terminando o jogo com o Ariel Cabral jogando na defesa. Eu lembro que esse jogo foi até auxiliar do Moza, que foi o responsável ali por ficar na beira do campo, e ele foi para a entrevista coletiva. Não deveria ser acostumado a fazer aquilo, né? Ele até deu meio que uma risadinha ali e tudo mais, mas não me pareceu por mal que ele tinha feito aquilo. Ele estava nervoso naquela situação porque não era uma situação comum para ele. Quem ia para a coletiva era o Moza. No caso, o Moza não estava nessa coletiva. Estava ele num resultado desastroso, né? Um resultado horrível para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha feito um jogo bom contra o Botafogo antes, empatado em 3-3, mas um jogo bom. Vem para enfrentar o Avaí em casa, não consegue andar, faz um jogo muito ruim, toma 3-0 e termina o jogo com o Ariel Cabral na defesa. Isso era dia 17 de julho de 2021. 4 anos depois, Cruzeiro quebra um tabu de 17 anos contra o Fluminense dentro do Maracanã, ganha o jogo, ganha bem, porque assim, nós temos o entendimento de que o Cruzeiro joga sem a bola. O Cruzeiro não vê problema em jogar sem a bola. E nós compreendemos isso. Acho que aquelas pressões que o Cruzeiro toma, por exemplo, tomou do Palmeiras, tomou do Fluminense, são evitáveis. Mas isso faz parte. Eu posso criticar isso aqui, mas acaba fazendo parte do jogo ali, né? Do cenário, do contexto do jogo. Né? Mas no dia 17 do 7
17 de julho de 2025, o Cruzeiro ganhou e assumiu a liderança da Série A de 2025, beleza? Então assim, lembra disso, lembra dessas duas imagens que ficaram aqui um tempo inteiro durante essa fala. É muito necessário. E nessa situação de 2021, o Cruzeiro estava esmurrando a porta da zona de rebaixamento, né? O Cruzeiro correu risco de cair para a Série C. Você, melhor do que ninguém, sabe o que esse momento para o Cruzeirense significa. Vai ser campeão ou não é uma outra conversa. Aí entra muito no que o Jardim vem falando, no que o Pedro vem falando, mas é desfrutar desse momento, beleza? Importante sempre lembrar disso. Para finalizar o vídeo, aquele bloco onde eu falo das camisas que estão aqui comigo no cenário. São camisas que eu comprei na loja do clube, então não tem nada assim, foi preparado, foi isso, foi aquilo, não tem nada disso. Foram camisas lá da loja do clube e tal. Então, a camisa que está aqui compõe aquela coleção de terceiro uniforme do ano de 2015. É a camisa de goleiro na versão vermelha, né, com aquela bandeirinha da Itália na manga, com o autógrafo do Fábio aqui na barra, com a bandeirinha da Itália aqui na barra também, né? Eu falei que eu tinha colocado ela aqui, aí eu fui conferir lá no canal, não tinha, né? No último vídeo eu falei isso, já apareceu aqui também, não apareceu, aí agora eu tô colocando essa camisa aqui, e a camisa que eu tô, é uma das camisas, sim, não traz uma boa lembrança, é de 2020, a camisa branca de 2020, mas é uma camisa que eu gosto. Sim, eu gosto muito da branca de 2021, até mais do que essa e tudo mais, por causa daquela questão dos detalhes dourados, a marca do centenário e tudo mais. Mas essa branca de 2021 eu gosto, de 2020, eu gosto muito dela. Então assim, eu trouxe ela nesse vídeo e tudo mais. E geralmente eu tento trazer alguma coisa que tem relação até mesmo com o próprio vídeo que eu fiz e tal, com a própria análise que eu fiz. Mas dessa vez não tem muito contexto, assim, digamos, não tem muita relação, né? Trouxe porque simplesmente eu gosto dessas camisas, eu acho essas camisas muito bonitas, então foi muito mais por essa questão, né? Camisa de 2015, já expliquei, né, no outro vídeo. 2015 foi um ano que o Cruzeiro vinha aí do bicampeonato e tudo mais, eliminamos o São Paulo na Copa Libertadores, naquela disputa de pênalti, mas caímos para o River num jogo desastroso aqui no Mineirão, né? Caímos para o Palmeiras na Copa do Brasil, e ainda tivemos um Campeonato Brasileiro de uma dificuldade muito grande. E 2020, nós não precisamos nem contar, né? Eu falei um pouco aí no final o que foram os anos de 2020 e 2021. Cruzeiro em 2020 e em 2021 não frequentou, acho que frequentou pouquíssimas rodadas, isso em 2020, a primeira parte da tabela. Eu tinha esse número aqui, eu não dei uma olhada, mas se eu não me engano foi uma rodada, duas, no máximo, isso em nono, décimo, e depois ficou um tempão até 2022, quando entrou no G4 e subiu, sem frequentar a parte de cima da tabela. O Cruzeiro em 2020 e 2021 esmurrava a porta da zona de rebaixamento. O Cruzeiro em 2020 e 2021 lutou incessantemente contra o rebaixamento para a Série C. E em alguns momentos eu cheguei a duvidar que lutava contra. Em alguns momentos eu achei que o Cruzeiro lutava a favor desse rebaixamento, né? Porque tinha partidas que não andavam. O 3-0 que eu citei contra o Avaí em 2021 era foi uma coisa horrível. O 0-0 contra o Oeste em 2020 foi uma partida tenebrosa, né? Naqueles anos, o 2-1, por exemplo, Sampaio Corrêa, do ano de 2020, se eu não me engano, o Cruzeiro estava com a camisa branca. Foi uma coisa horrível também de assistir. Acho que foi 2-1 mesmo. O Caio Dantas fez um gol e tudo mais. Então, assim,
foi algo bizarro, né? Foram anos bizarros, mas nos proporcionaram uniformes assim que para alguns é interessante, questão do gosto e tal, gosta do uniforme e tal. Outros, por exemplo, tem gente que não gosta daquela terceira camisa, mas as camisas de goleiro, ok. Essa camisa branca e a camisa azul, eu acho elas bem bonitas, né? Então, assim, ficou mais por essa questão do gosto pessoal. Valeu? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Uma ótima vitória, um ótimo resultado. Chegar na liderança aí do campeonato é algo que acho que nem o mais otimista pensaria isso lá no começo do ano, principalmente depois da eliminação do Campeonato Mineiro e da forma como as coisas estavam, né? Então é algo a ser celebrado e a ser desfrutado, beleza? Agradeço a você que veio comigo até aqui. Peço que, se ainda não tenha deixado seu like, deixe seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as redes sociais. E que o nosso fim de semana seja muito bom. Tem o jogo contra o Juventude, que seja mais uma partida de bom desempenho e um excelente resultado para nós. Muito obrigado, um grande abraço e um excelente final de semana para todas e todos. Valeu!